Opa! Tá me vendo e me ouvindo? Muito bem, Carlos. Uma boa noite a todos que nos seguem, Que bom. especialmente a você de Nova Açores, que está ligado, nos acompanhando e prestigiando essa live. Pois não, Carlos? Muito bem. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados aqui na Rádio Conectados, todos os sábados ao meio-dia. Você acessa www.radioconectados.com.br. Claro que nesse período de quarentena, nossas entrevistas são daqui, depois a gente transforma isso em podcast. Acompanhe o nosso site, também o site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Hoje é quanto? 29 de maio, edição de número 65 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 64 entrevistados, sempre pessoas ilustres, como hoje também, hein? É sempre um convidado importante e hoje não é diferente. O meu convidado de hoje é baiano, cabra bom, cabra macho, lá de Esplanada. Ei, cara, tem uma velha história na política. Velha não porque ele é velho, mas porque ele tem experiência nesse meio político. O cara é formado também em administração, é bacharel em administração, já foi vereador, já foi secretário de Educação de Salvador e atualmente ele é deputado federal pelo Podemos. Deputado, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. A honra minha é uma oportunidade de prestar conta do meu mandato, é uma oportunidade para analisarmos a situação política nacional, a situação da saúde no Brasil, na Bahia, enfim. É sempre um prazer renovado, porque é uma troca de experiências e de informações. Que bom. Para começar, você falou aí na situação política do país, depois eu quero falar também de educação, que é o teu carro-chefe, inclusive. Como é que você está vendo a situação política do país hoje? Existe ainda, na tua visão, uma polarização, um terceiro turno? Qual é a tua visão sobre esse momento, deputado? Olha, nós vivemos uma crise política profunda. Uma crise política que remonta alguns anos atrás, que remonta a 2014, quando o PSDB perdeu as eleições e, não satisfeitos, não respeitaram o resultado das urnas e entraram com uma ação no TSE para anular a eleição, e essa ação serviu para que aproveitadores e golpistas tomassem o poder. E, a partir daí, degringolou. Nós temos um presidente da República que foi eleito como salvador da pátria. O homem que era contra tudo isso que está aí, que era contra os políticos, que era contra o judiciário, o legislativo, que era contra a democracia. O brasileiro votou e votou sabendo no homem que o seu ídolo é o maior torturador da história desse país, um homem misógino, homofóbico, racista e que não tinha o preparo necessário para exercer a função de presidente da República. E, Carlos, não é porque eu sou oposição a Bolsonaro que eu estou dizendo isso. Contra fatos, não há argumentos. Dia 22 de maio, tivemos a demonstração nesse vídeo que horroriza o Brasil e que envergonha o Brasil perante o mundo. Numa reunião ministerial que durou 2 horas e 45 minutos, o presidente da República não tratou de um assunto sério. O presidente da República de um país que está no epicentro da epidemia, um país que mais sofre com as consequências da pandemia. E o culpado disso tem nome e endereço. Chama-se Jair Messias Bolsonaro e reside em Brasília, no Palácio do Alvorada. Este homem não tratou na reunião 1 minuto sequer, não, aliás, 1 minuto,
é força de expressão. Ele deu 3 minutos ao ministro da Saúde, que tinha assumido 2 dias antes e depois não tocou mais no assunto. Como é? É de uma extrema irresponsabilidade. Isso beira quase a um genocídio. E é esse homem que está liderando o Brasil. Deputado, você falou, por exemplo, aí incluiu a pandemia e da postura também de Bolsonaro. Saiu até uma pesquisa do Datafolha falando a respeito disso. Você acredita o ato das pessoas não respeitarem, por exemplo, o isolamento social, a postura do presidente? Você acha que as pessoas são levadas por isso aí? Você falou também da reunião. Na verdade, eu não considero nem reunião aquilo ali. Eu considero uma discussão de porta de boteco. Por se tratar de uma pandemia, quando já está em níveis mundiais, o presidente tem tanta responsabilidade assim? Total. Primeiro, quando a pandemia já estava instalada na China, quando a pandemia já chegava na Europa e que não tínhamos nada no Brasil, teríamos ter tomado medidas preventivas. Por exemplo, ter fechado o espaço aéreo brasileiro. O senhor presidente da República nada fez. Segundo, o próprio carnaval, Carlos. O próprio carnaval. Que em determinado momento nós vamos saber da contribuição que o carnaval deu a essa pandemia, também deveria ter sido tomadas medidas drásticas contra o carnaval. Contra, não o carnaval, mas contra as aglomerações do carnaval. O senhor presidente não fez nada. Enquanto nós víamos a China padecer e nós víamos essa pandemia chegar na Europa, o presidente poderia ter começado a comprar os equipamentos hospitalares. Não deixar governadores e prefeitos atabalhoadamente irem para o mercado internacional comprar respiradores que chegam no Brasil faltando ventilador, faltando tomada, vem a metade e não veio a outra. Que isso não era para governos estaduais, nem municipais estarem fazendo, era para o presidente da República. O governo federal está negociando isso diretamente com a China. Ele não fez nada. Era para que nós tivéssemos já aumentado o número de médicos. Aliás, esse erro vem de antes, quando ele acabou com mais médicos. Vocês que nos seguem, que estão nos assistindo, lembram que foi Bolsonaro que devolveu os médicos cubanos e que hoje fazem grande falta ao país? Então, essas medidas pré-chegada, ele deveria ter tomado e ter impedido que isso acontecesse no Brasil, como a Grécia fez. A Grécia, um país falido, um país quebrado, pobre, na hora que viu a pandemia chegar na Europa, a primeira coisa que a Grécia fez foi o quê? Fechar as suas fronteiras, fechar o seu espaço aéreo. E hoje não temos coronavírus na Grécia. E depois que a epidemia se instalou, esse homem demitiu 3 ministros. Quer dizer, demitiu não, nomeou 3 ministros da saúde em plena guerra. Alguém já viu se trocar comandante de batalhão que está lá na linha de frente da guerra, em plena batalha? Ele fez. Os exemplos que ele dá à sociedade brasileira, saindo sem máscaras, incentivando aglomerações, quando ele coloca o empresariado contra governadores e contra prefeitos, e inventou um remédio que o mundo todo descarta e não utiliza, ficou inventando isso, vendendo essa falsidade. Então, Bolsonaro precisa pagar isso, e pagar isso muito caro. Bolsonaro é o responsável pelo país hoje ter 450
mil contaminados. Bolsonaro é responsável pelo país ter hoje 27 mil óbitos. 27 mil brasileiros morreram e o responsável disso é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Veja, quem fez o dever de casa, olhe qual é a situação. Não estou aqui dizendo que a Bahia deva afrouxar as medidas. Pelo contrário, estou até defendendo que nós tenhamos medidas mais fortes ainda. Mas a Bahia, em março, o governador, quando viu que o governo federal não ia fazer nada, o governador ficou à frente dos trabalhos da saúde no Estado, o governador comprou equipamentos, o governador construiu leitos de UTI, o governador contratou médicos, o governador mandou suspender aula, enfim. O governador Rui Costa trabalhou no combate à pandemia e teve, justiça seja feito, o apoio de diversos prefeitos. Por isso que a Bahia, mesmo sendo o terceiro ou quarto estado no Brasil em termos de tamanho e população, a Bahia é o 9º ou 10º estado em números de coronavírus, de pessoas contaminadas. Por quê? Porque aqui se fez o trabalho prévio, mesmo já sendo no mês de março. Você falou nos ministros da Saúde. Semana passada, o ex-ministro da Saúde, o Taishi, em entrevista à Globo News, ele falou o seguinte: houve uma divergência entre ele e o presidente em função da cloroquina e não um conflito entre eles, e ele preferiu sair. E ele, por exemplo, ele citou que a responsabilidade de cuidar de cada cidade são dos prefeitos e dos governadores, porque ninguém conhece sua cidade mais do que os seus prefeitos, por exemplo. E aí eu até acrescento, gostaria de ouvir a tua opinião, porque muita gente cita o caso de Belo Horizonte, que não adotou de início esse isolamento social tão rigoroso, enquanto aqui em São Paulo, que foi adotado, e o número de contaminados, de mortes, é maior. Gostaria de te ouvir sobre isso também. Tá claro. Primeiro, a população de São Paulo é 5 vezes maior do que a população de Belo Horizonte. Então, São Paulo teria que ter mais óbitos. São Paulo é porta aberta para receber estrangeiros. E está aí o crime do senhor Jair Bolsonaro, ao não ter fechado o espaço aéreo brasileiro. Belo Horizonte não recebe turistas estrangeiros. Belo Horizonte não recebe empresários em grande número vindos do exterior. Mas as capitais que recebem são as capitais que estão pagando o preço. São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus. São as 4 cidades do Brasil com a situação, as 4 capitais, com a situação mais crítica. Por quê? Porque são portas abertas para a chegada de voos internacionais. Os voos internacionais no Brasil chegam predominantemente por São Paulo, Manaus e Fortaleza. Daí a prova daquilo que eu disse, que era necessário ele ter fechado o espaço aéreo, porque isso evitava a vinda de estrangeiros para o país. Aí é que está a explicação. Não existe nenhum exemplo de sucesso sem distanciamento social. Não existe nenhum exemplo de sucesso sem isolamento social. Falam, e ele falava muito, com a ignorância que é peculiar a ele, da Suécia. Primeiro, na Suécia, ninguém mora, 15 pessoas não moram num espaço de 20 metros quadrados. Na Suécia, não tem favela. Na Suécia, tem serviço de saúde para todo mundo. Mesmo assim, na Suécia, todo mundo é educado. Na Suécia, não tem miserável. Mesmo assim,
Os índices da Suécia superam os outros países. Por quê? Porque não houve um isolamento. Não tem, cara, salvação no momento. Nós não temos a vacina. Somente quando descobrirem a vacina. As universidades, que o ministro dele chamava de balbúrdia e de plantações extensivas de maconha, são essas universidades e muitas brasileiras que estão pesquisando e vão encontrar a vacina. Já ele não. Ele é o obscurantismo total. Ele é contra a ciência. Ele não é contra os avanços. Ele faz tudo isso para gerar o caos. Olha, muitas pessoas aqui nos mandando abraços. Queria aqui fazer uma menção especial à nossa amiga Ana da Serim, que com certeza está trabalhando muito, muito para que essa pandemia não chegue mais forte ainda no interior do nosso estado. Pessoal, e vão mandando perguntas, e mandem perguntas difíceis, que o deputado é bom mesmo, então pode mandar as perguntas mais difíceis possíveis. Deputado, você falou de educação em faculdade, universidade, gostaria de entrar aqui no tema da educação, aí, saber a sua opinião, quais são os impactos que a educação sofrerá com essa pandemia, com, por exemplo, alunos que estão sem aula e alguns que moram, por exemplo, em zonas rurais e não têm acesso à internet. Eu gostaria de saber do senhor quais são os impactos disso. Olha, talvez o setor educacional seja o setor que mais sofrerá com as consequências da pandemia. Foi ele o primeiro a sofrer com a suspensão das aulas no mundo todo. No Brasil, nós temos hoje 48 milhões de estudantes da educação básica sem aula. Sem aula. Então, o primeiro prejuízo muito grande, é a falta do convívio social. A escola não é só a aula dentro das quatro paredes da sala. A escola é um ambiente de convivência, é um ambiente de socialização. É lá na escola que nós aprendemos as regras de socialização. É na escola que nós somos estimulados a conviver com o diferente, a aceitar a diferença, a acabar com o preconceito. Isso não estamos tendo. Então, já se retirou uma das características mais importantes do processo educacional, que é a convivência social. Segundo, a criança, o jovem, o adolescente, fora do ambiente escolar, ele perde o incentivo para estudar. Ele perde as suas redes de relação com o professor, com o diretor, com os colegas. E isso gera um estresse. E esse estresse pode fazer com que milhões de brasileiros evadam da escola e que a gente não encontre mais esse aluno. Corremos esse risco. Segundo, para que os estudantes não perdessem vamos dizer assim, o seu condicionamento pedagógico, o seu condicionamento escolar, deveria-se ter atividades extraclasses para o estudante fazer em casa. Primeiro, nenhum governo se preparou para isso. Nenhum. Segundo, nós não temos tradição em ensino à distância. E não temos tradição em ensino à distância por dois motivos. Primeiro, que não temos equipamentos. Não é? Quase 40% dos jovens e adolescentes brasileiros não têm acesso à internet, não têm um computador em casa. Usam os aparelhos móveis, isto é, o celular, que tem pacotes de dados bastante limitados,
que não tem uma conexão legal. Então, como é que eu vou fazer educação à distância se eu não tenho os instrumentos? Segundo problema, meu professor não está preparado. Pesquisa realizada recentemente indica que 93% dos professores brasileiros não sabem dar aulas remotas. 93% dos professores brasileiros não têm familiaridade com os mecanismos A tecnologia. de internet, de tecnologia. Então, se você não tem a ferramenta e nem tem o instrumento principal, que é o professor, como é que você faz EAD? Não é? Estou vendo aí muita gente gastando dinheiro, muita gente que eu digo, muito nível de governo, muitos prefeitos, gastando dinheiro com uma coisa que não funciona. Porque na hora que o professor vai, não é? Com muito esforço, a gente conseguiu. O professor entra numa live, cai o sinal. O professor começa a falar, o pacote do menino, ou da criança, ou da menina, foi embora, os créditos. Então, não é possível. E o que está acontecendo nas famílias de renda alta essas famílias têm um ambiente familiar que favorece ao estudo, que nos trabalhadores. Como é que uma criança de 12 anos vai estudar numa sala com o irmãozinho de 7 meses chorando, a avó de 70 anos querendo assistir televisão, o irmão adolescente querendo jogar bola, a irmã querendo ouvir música, o pai bêbado, a mãe cozinhando? Como é que vai estudar? Hein? Essa casa não tem computador, essa casa não tem televisão, essa casa não tem a paz que um processo educacional requer. Então, não é? É mentira, é conversa para boi dormir, como se diz popularmente, essa história de que nós estamos fazendo educação à distância. Isto na rede pública. Na rede particular, nas escolas de ponta, não. Nas de ponta. Isso não ocorre. Por quê? Porque eles têm acesso à tecnologia, porque eles têm um ambiente bom para estudar, porque os professores de lá estão treinados para desempenharem esse papel. Deputado, nós sabemos que para que tenhamos o Monteiro Lobato dizia que uma nação se faz de homens e livros. Para termos uma nação, por exemplo, educada, um nível de educação em excelência, ou se não em excelência, mas em ótimo nível, nós precisamos de investimento em educação de base. Passa a campanha, entra político, entra prefeito, entra governador, entra presidente e fala em educação, e fala em melhorias da educação. E aí temos a maioria da população que não consegue interpretar um texto. O discurso da educação, de melhoria na educação, ele não é usado apenas para angariar aí votos com o intuito de se eleger e não se tem um projeto sólido que melhore isso de fato. E aí eu te pergunto diretamente, até quando iremos usar isso, que teremos melhoria na educação, e quando na prática parece que a teoria é outra? Olha, há quem diga que o povo não vota em quem realmente defende a educação. Não é? Há quem diga que a educação não dá voto. Há quem diga que a educação só dá voto ao demagogo. O demagogo chega na campanha, no palanque, e diz que a educação é prioridade, que quando ele se eleger, a educação da cidade dele vai ser a melhor, e quando ele se elege, a primeira coisa que ele faz é esquecer da educação. E ficar contrariado toda vez que o secretário de Educação vai no seu gabinete. É uma coisa secular. É uma coisa secular. A elite brasileira nunca quis educar o filho do trabalhador.
tem um dado estarrecedor e que as pessoas esquecem. Não é? Num país que não tivesse algumas características ruins que o Brasil tem, já teria havido uma revolução. Desde o descobrimento do Brasil até o início da República, o negro que frequentasse uma escola pública era preso. Era proibido aos negros, até o início da República, era proibido aos negros estudarem. Com a República, vejam bem, no início do século XX, se tirou a pena de prisão, mas não se obrigava ao Estado, ao governo da educação. Somente com a Constituição de 88, então, quer dizer, há 32 anos atrás, 32 anos, gente, 32 anos, é a idade do meu filho, por exemplo. Até esta época, até 88, ninguém tinha direito à educação. Somente a partir de 88, com a Constituição de 88, foi transformado em direito e dever do Estado, direito de todos os brasileiros e dever do Estado dar educação a todos os brasileiros até o nono ano. Então, negro não tinha direito ao ensino médio nem à universidade. Somente em 2006, 14 anos, gente, não deu ainda nem para formar 2 ou 3 turmas. Somente em 2006, o ensino médio passou a ser obrigatório e direito de todos. Então, quem fez isso não está interessado em educação. Isso foi feito para transformar o negro em escravo eterno. E como é que se constrói um país assim? Enquanto os nossos vizinhos, eu não vou falar aqui da Finlândia, claro, eu não vou falar aqui da Itália, nem da França, eu vou falar de Argentina, Paraguai, Uruguai, todos têm mais de 100 anos de processo educacional público. Aqui não, nós temos 32 anos. Então, é uma coisa ainda muito, Carlos, arraigada na elite brasileira. Não é? A elite brasileira diz que a educação é prioridade para os filhos dela, não para o filho do trabalhador. Ninguém está se incomodando que não tenha aula em escola pública. Ninguém está se incomodando que os professores não tenham bons salários. Ninguém está se incomodando que as nossas escolas, 20% das escolas públicas brasileiras, não têm sanitário. Sanitário! Você pode imaginar uma criança chegar 8 horas da manhã numa escola e sair meio-dia sem acesso a um sanitário? 15% das escolas brasileiras não têm água. Não tem água. Então, educação não é prioridade. Educação só é prioridade no discurso de campanha. O Moura pergunta aqui, como anda a aprovação do Fundeb? Sim. O Fundeb é o fundo de financiamento mais importante na educação brasileira. 60% dos recursos da educação básica, isto é, 60% dos recursos que cobrem as despesas da creche com 0 ano até o 3º ano do ensino médio com 17 anos, são bancados pelo Fundeb. O Fundeb, quando foi criado em 2007, ele tinha prazo de validade, então ele termina em dezembro de 2020. Eu sou o presidente da comissão que estuda o novo Fundeb. O Fundeb agora que vai ser permanente, com mais recursos,
mais justo, mais igualitário. E está pronto esse projeto para ser votado. Nós só estamos aguardando o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, pautar para a votação. Amanhã, inclusive, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação faz um movimento nacional, aprova a Fundeb, para pressionar a Câmara dos Deputados para votar logo esse importante projeto da educação pública brasileira. Inclusive, o Eric Pereira diz aqui, ele cita uma frase aqui, uma fala do Rodrigo Maia, que falou que sem a renovação do Fundeb, 50% das escolas públicas fecharão. Isso mesmo? Sim. Quem é que paga o salário dos professores? É o Fundeb. Os municípios já não tinham condição de pagar. Não é? Precisavam desse recurso. Eu estou falando de 9 estados brasileiros. 7 do Nordeste e 2 do Norte, inclusive a Bahia. Não é? A Bahia recebe muitos recursos do Fundeb. Nova Açores só paga a folha de professores pelo Fundeb. Sem o Fundeb, o prefeito de Nova Açores teria que fechar as escolas no início do próximo ano. Foi bom você tocar nesse assunto aí em relação a Nova Açores, que há muitas reclamações, por exemplo, até inclusive sobre professores, salários e tudo, educação, e lá vem diminuindo o número de alunos matriculados. Se diminui o número de alunos, não fecha a conta, não é isso, deputado? Não. A diminuição do número de alunos é um fenômeno nacional, não é só Nova Açores. Você tem a diminuição do número de alunos, porque a taxa de fecundidade caiu. Então, ninguém tem mais 5, 6 filhos. Não é? Você está diminuindo o número de acessos à escola. Mas, mesmo que haja uma tendência e permaneça da queda desse número, isso ainda não alivia a pressão educacional, porque nossas crianças chegam ao 3º ano da educação básica, do ensino fundamental, analfabetas. Muitas chegam ao final do ensino médio analfabetas. Por quê? Porque a Constituição de 88 universalizou, mas não trouxe a qualidade. E nem podia. Não é? São duas coisas distintas. Primeiro, você abre para todo mundo. Justo. Bota todo mundo para dentro. E depois você vai aperfeiçoando a qualidade. Então, eu não conheço a situação de Nova Açores de perto, mas essa queda de matrículas é um fenômeno nacional em decorrência da queda da taxa de fecundidade. Agora, todas as crianças de Nova Açores estão na escola, precisam ver isso, não é? Não pode uma criança fora da escola. Não pode uma criança fora da escola. Eu, Carlos, tenho pensado em disputar a Prefeitura de Salvador. Vou tocar nesse assunto, inclusive. E uma das coisas que penso em implantar, uma ideia simples, básica. Eu não vou permitir uma criança na rua em Salvador. Uma. Criança na rua, está no bairro, está na rua. Por que não está na escola, filho? Sair. O Conselho Tutelar vai pegar essa criança, junto com as pessoas do bairro, vai pegar essa criança e vai levar de volta à escola. Diretora, seu aluno estava na rua. É possível fiscalizar isso, deputado? Como? É possível fiscalizar isso? Simples, com o Conselho Tutelar. Cada bairro vai ter 1 ou 2 conselheiros para supervisionar e, estou falando Salvador, pelo tamanho, e a prefeitura contrata 10, 15 supervisores para ficarem rodando o bairro. Não custa nada. Salvador tem 100 bairros. Se a gente contratar 10 por bairro, nós vamos ter aí 1.600 funcionários numa prefeitura que tem 40 mil funcionários.
Não é Inovações. Inovações você podia ter 5 pessoas fazendo essa função de estar correndo na rua. E não estou na escola. Não está na escola? Ou não, minha escola é de manhã e agora é de tarde. Vamos e leva na casa do pai. Ó, seu filho estava na rua. Se acontecer a segunda vez, nós vamos para o juizado resolver esse problema no juizado. Porque o lugar de criança é na escola. Sim, claro, claro. Só no Brasil que nós assistimos a essa coisa malvada, não é? Perversa com o futuro da criança e do país, a gente encontrar crianças menores de 14 anos sozinhas nas ruas, nas sinaleiras. Só no Brasil se vê isso. A Nairinha Macedo pede para o senhor mandar um abraço para Kelmut McLaren. Ai, Luiz Eduardo! Lá em Luiz Eduardo Magalhães, Kelmut é um vereador do Podemos, um vereador atuante, meu amigo, eu sou amigo da família. Saudações tricolores. O senhor torce para o Bahia também? Hein? O senhor torce para o Bahia? E na Bahia tem outro time para torcer? Ah, bem eu percebi a inteligência, entendeu? A Carla Manuela diz o seguinte: boa noite. Sou mãe de crianças de uma criança com autismo, né? E ela está sem médico e sem remédio. O que devo fazer? Ela mora em Nova Açores? Não, ela não falou de onde é, não. Se mora em qualquer município, procurar a Secretaria de Assistência Social do município para levar esse problema. É inconcebível uma situação dessa. A Gencolessa, que diz o seguinte: deputado, nosso país, principalmente região Nordeste, qual a avaliação que o senhor faz das aulas online? Acho até que o deputado já respondeu sobre isso. Eu respondi, não existe aula online. Sem equipamento, um aluno em Nova Açores, na zona rural de Nova Açores, tem um bom sinal de internet? Não tem. E aí, como é que nós vamos fazer? Aí começa a aula, cai. Aí o menino ou a menina passam mais de 2 horas procurando um sinal. A gente ainda vive num país que as pessoas... Eu já encontro de vez em quando uma pessoa parecendo estar maluca na rua, procurando subindo em árvore. Imagina. Subindo em árvore, deputado. Subindo em árvore. Eu vi agora também aqui uma mensagem, Carlos, de alguém dizendo que Nova Açores já faz essa busca. O Conselho Tutelar de Nova Açores faz essa busca. Então, breve, eu estarei visitando Nova Açores. Não quero ver uma criança desacompanhada na rua. Silvio Biscardi, que é de Nova Açores, diz o seguinte: se o senhor é sobrinho do deputado senador Rui Bacelar? Sim, Silvio, sou sobrinho. Rui teve... Ele tem ainda, porque está vivo, com saúde, tem uma história muito próxima de Nova Açores. Eu, criança, conhecia o Zé Ramos, um prefeito de Nova Açores, que era muito, muito, muito amigo de Rui. E depois fui trabalhar com Rui e sempre convivi lá no gabinete do senador com várias lideranças de Nova Açores, todas muito próximas de Rui, não é? Rui tinha essa característica em relação a Nova Açores, dele conhecer as pessoas, de ter uma relação pessoal muito próxima. Quando o senhor foi em Nova Açores, eu não estou aqui em São Paulo, mas faço aqui o convite para o senhor visitar o Paiaiá, já que o senhor preza pela educação, é lá que está a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, tá? E conhecer o professor Geraldo Moreira Prado, fundador da biblioteca. Todo o meu respeito e admiração ao professor. Conheço a biblioteca, porque eu tenho um dos meus grandes amigos, de Nova Açores, Saturnino, e Saturnino é um defensor e um divulgador da biblioteca. Agora, Inclusive, inclusive ele te pergunta aqui: a educação no Brasil é um desafio.
como deputado, como o senhor avalia o nível educacional a nível de Brasil, em especial da Bahia? Horrível, horrível. Mas horrível porque nós só temos 30 anos de educação pública. Universal, 30 e poucos anos. Então não podia. Não é? Nós fizemos na educação, e o Fundeb foi um instrumento disso, nós fizemos, o professor brasileiro da escola pública fez uma revolução na educação que nenhum país do mundo fez. Nós, em 30 anos, botamos 48 milhões de crianças na escola. Não conheço exemplo igual no mundo. Não conheço. Agora, essa revolução que nós fizemos para universalizar o acesso à escola, nós precisamos fazer para manter o aluno na escola, para que o aluno aprenda na escola e para que ele conclua a sua fase de ensino. Mas, ô Carlos, eu já vi que nós estamos chegando ao final. Sim. Eu estou aqui com uma brincadeira para fazer com Saturnino, que eu sempre quis fazer e nunca tive coragem. Então, eu vou fazer hoje. Agora! E meus amigos e minhas amigas de Nova Açores levem também na brincadeira. Quando o Saturnino ficava aqui em Salvador, me falando dessa biblioteca, eu dentro de mim perguntava, tudo bem, 100 e tantos mil livros, e será que o povo lê ou é tudo lá fechadinho sem ninguém ler? Porque a biblioteca só adianta se nós estivermos lá frequentando e lendo. E nós, não é? A biblioteca é um benefício, não é? Que escola pública tem biblioteca? Exatamente. Mas, então, parabéns, Nova Açores, que esse exemplo, não é, seja fortificado, que o governo apoie essa biblioteca e que ela tenha vida longa para melhorar a educação do povo de Nova Açores. Uma última pergunta aqui do professor Leandro. Deputado, como seria o projeto de lei de responsabilidade educacional que você defende? E aí eu te pergunto, como pré-candidato a prefeito de Salvador, será o teu carro-chefe? Olha, eu tinha até esquecido, esse projeto foi do meu primeiro mandato, está parado lá na Câmara, todo pronto já para ser votado, mas parado, porque ele não interessa à elite brasileira. E, bem curto, rápido, dinâmico e caceteiro, o projeto diz o seguinte, que o prefeito ou o governador que no seu período administrativo a educação retroceder, não pode ser candidato mais a nada. Simples. Todo prefeito e todo governador, quando assume, é dizendo que vai fazer melhor do que o anterior. Então, eu só estou cobrando. Lógico, a lei não é só isso. Eu fiz aqui uma simplificação bem primária, porque para explicar demoraria muito. Fica para outra oportunidade. Mas o que a lei quer dizer é que não pode haver retrocesso educacional. Então, se eu assumir a prefeitura hoje e meu município tinha 10 escolas, 300 professores e IDEB 6. Quando eu sair, eu tenho que deixar ou o mesmo número de escolas, ou mais professores, com melhores salários e com o IDEB mais alto. Isso obrigaria o prefeito e o governador a acompanharem o dia a dia da educação. E por que o senhor quer ser prefeito de Salvador? Eu tenho uma vida dedicada a Salvador. Fui vereador daqui por 4 mandatos, dirigi a Previdência Municipal, fui presidente da Câmara, fui secretário de Educação e, em 2 anos, 3 anos, fizemos uma revolução educacional em Salvador. Até hoje, eu sou querido, amado e respeitado pelos professores e pelos diretores das escolas. Fui deputado estadual 2 vezes, já federal por 2 vezes, sempre tendo grandes votações em Salvador. Eu hoje, atualmente, eu sou o 2º deputado federal mais votado da cidade. Então, esse coletivo de ações minhas da cidade, essa minha identidade com a cidade, já seria natural que eu me apresentasse.
mas tem outra razão, essa bem maior. Salvador precisa de um prefeito para enfrentar, após pandemia, um prefeito para enfrentar o pós-Covid. Salvador precisa ter um prefeito que tenha experiência administrativa, bom trânsito político nas diversas correntes, capacidade de interlocução com os entes governamentais e que tenha um projeto para recuperar economicamente a cidade de Salvador depois da pandemia, especialmente voltada para o trabalhador informal, voltado para o trabalhador de salários mais baixos e, mais ainda, um projeto de desenvolvimento econômico para a juventude soteropolitana. E isso nós vamos fazer. Deputado, muito obrigado por disponibilizar esse tempo e bater esse papo com a gente. Honrado com a tua presença aqui na live. Olá, muito obrigado. Sextou, gente. Sextou em casa. Ninguém saia de casa. Quem está com seu namorado longe, com a sua namorada em outra rua, nada. Namora pelo Zap, manda as mensagens, celebra de longe, tome sua cervejinha de longe, porque o remédio que nós temos para combater esse inimigo invisível é o distanciamento social. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos e vamos vencer o coronavírus. Obrigado, deputado. Obrigado a todos também que nos acompanhou até agora. Grande abraço. Felicidades.